Sempre que existir empresa, haverá fornecedor. E essa relação de empresa-fornecedor é uma relação que precisa ser muito cuidada, muito trabalhada. Então o Prodifor vem exatamente para isso. Então eu acredito que o Prodifor terá muitos e muitos e muitos anos de vida. Só que talvez num outro formato. Outro dia me perguntaram o que eu acho do futuro do Prodifor, e eu falei assim, ele tem que ser digital. Olá, este é o podcast do Prodifor, programa integrado de qualificação e desenvolvimento de fornecedores. Nesta primeira temporada do podcast, estamos conversando com personalidades que fazem parte da história do Prodifor, que neste ano de 2022 comemora 25 anos de fundação. Nosso convidado hoje é Luciano Reiser Moura, 58 anos. Ele é engenheiro mecânico graduado pela UFES em 92, pós-graduado em Engenharia da Qualidade pela UFES também, doutor e mestre em Engenharia da Produção pela USP e se tornou pós-doutor em Indústria 4.0 pelo Instituto Fraunhofer. É isso mesmo? Fraunhofer, isso. Da Alemanha em 2019. Luciano foi coordenador do Prodifor, coordenador executivo do Prodifor de 97, quando da fundação, até 2018, quando o Prodifor completou 20 anos. Olá, Luciano. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast. E faltou alguma coisa no seu currículo que eu esqueci de mencionar? Não, acho que é uma coisa importante mencionar que eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, na Engenharia de Produção, e muito me orgulho. Vamos falar um pouquinho de história. Estamos em 1997 e as plantas industriais no Espírito Santo cresciam buscando melhoria na cadeia de fornecimento de serviços e produtos. Contudo, havia uma grande lacuna entre a estrutura dessas grandes organizações e a capacidade de empresas locais de fornecer produtos e serviços. Nesse contexto, surgiu o Prodifor. Luciano, qual era o cenário de fornecimento de serviços e bens do Espírito Santo no final da década de 90 e como surgiu o Prodifor? Acho que talvez você seja a melhor pessoa para contar essa história, né? Olá, Mário. É um prazer participar desse podcast, né, e passar essa mensagem para quem nos assiste de algo magnífico que é o Prodifor. Uma ação estruturada, organizada como essa. É o maior programa que o Brasil tem. 25 anos de transformação das nossas empresas. Mas essa realidade era muito diferente em 97. As nossas grandes empresas eram muito verticalizadas. O que significa isso? Elas faziam de tudo, ou procuravam fazer de tudo. Então tinham os seus próprios quadros, estruturas e serviços de manutenção, de melhoria, de serviços em gerais. E a alegação que dava é que não encontravam fornecedores em quem confiar. Então não contratavam fornecedores porque eram pequenos, pouco estruturados, pouco confiáveis e não entregava os serviços, os produtos, nas condições contratuais. Havia essa dificuldade. Então por isso eles não se arriscavam em contratar de fornecedores locais. Então essa é uma realidade. E por outro lado, os fornecedores também não melhoravam sua organização, sua estrutura, desenvolvimento, tecnologia e tudo mais, porque não tinha uma oportunidade para isso. O Prodifor rompeu essa situação. Isso é determinante a gente poder apresentar como é que foi feito isso aí. Foi uma sacada que a gente teve num momento muito bacana. À época, eu estava como executivo do IEL. Nosso trabalho era levar tecnologia até as nossas empresas de pequeno e médio porte para que pudesse se desenvolver. E a gente participava de muitas reuniões das grandes empresas com fornecedores. Em uma das reuniões, dava com a Vale, né, vários empresários locais, né, teve uma pergunta que foi aquele toque, né, toque de ouro. O insight, né? Insight. O empresário Bernard Michel, da Citrasa, essa empresa não existe mais, ele fez uma pergunta ao diretor da Vale muito interessante. Ele perguntou o seguinte: olha, o senhor está dizendo que nós entregamos produtos com defeitos, com problemas, não cumprimos o prazo, nós temos cheio de problemas. E os engenheiros da Vale podem, na minha empresa, me ajudar a melhorar? Eu estava nessa palestra e falei assim, é isso. É isso, cara. A grande empresa usar sua força para induzir o desenvolvimento
da cadeia de suprimentos, da cadeia de fornecedores. Essa que é a sacada. Né? Essa que é a sacada. Então, o que é aquele insight? Aí nós fomos fazer alguns trabalhos, junto à época com o CDMEC, com algumas organizações assim, empresariais, e ficamos bolando como poderia fazer uma ação mais contundente. Uma ação mais contundente. Nesse meio tempo, a Aracruz Celulose, né, hoje Suzano, mas na época chamava Aracruz Celulose, ela começou um processo estratégico muito interessante de desverticalização. A gente chama isso de desintegração vertical. Ou seja, ele passou, na verdade, a concentrar no seu core, no seu negócio principal, e passou a desenvolver, a fomentar o desenvolvimento de fornecedores. Isso foi estratégia de lá. Então, essas duas iniciativas, a nossa de poder preparar os fornecedores, as empresas, e da Aracruz, foram somadas. Então, a Aracruz convidou o IEL para que a gente pudesse, na verdade, fazer todo o desenvolvimento de fornecedores para eles. Né? E nós estávamos juntos desenhando esse projeto, esse trabalho, né, e o valor era significativo, porque você tinha que preparar treinamentos, você tinha que montar uma estrutura de avaliação independente de auditoria, você tinha que prestar consultoria para essas empresas, preparar o corpo de consultores, preparar os métodos de trabalho. É um trabalho muito grande, a estrutura disso é muito grande. Né? E quem estava bancando sozinho era a Aracruz. Então, me recordo que na hora do orçamento, não temos orçamento para isso, não temos condição, e outro insight. Por que não dividir? Como assim não? Por que não dividir? Por que não convidar outras grandes empresas, à época Vale do Rio Doce, à época CST, né, a participar dessa conta? Porque são fornecedores muitas vezes comuns. Não sei se pode, não sei se vai ser possível, nós somos empresas independentes, né? Então, desses dois insights, eu levo essa ideia à presidência da Findes, né, época o Bassini, né, que eu falei assim, vai em frente, toca esse projeto. Então, começamos a pensar como é que vai ser, como é que vai ser desenhar. E em janeiro de 97, né, numa reunião, o Bassini, o presidente da Findes, convidou os presidentes de todas essas grandes empresas, estavam lá 12 grandes empresas, e nós apresentamos a ideia. Né. Aí foram as perguntas, vocês já fizeram isso? Não. Um programa unificado de grandes empresas para desenvolver uma cadeia de suprimentos era inédito. Não existia isso em canto nenhum. Como é que faz? Nós também não sabemos fazer. Temos a ideia, mas propomos a vocês fazermos juntos. E foi curioso que a decisão foi positiva, Mário, na reunião. Sim. Eles deram um ano. Foi assim, vocês têm um ano de 1997, 98, né? Para nos convencer que seu programa vai dar certo. Dessa reunião, desses dois insights que você teve até o nascimento do programa da certificação do primeiro grupo de empresas, quanto tempo foi? A gente fala que a organização do Prodifor, ele levou 9 meses, mas gestação foi de janeiro, né, até agosto, até setembro de 98. Porque foi quando a gente fez a primeira certificação no final de 98. Mas só que essa sacação, essa bolação, essa estruturação foi antes, né? Foi em 97. Foi em janeiro, essa reunião foi início de 97, quando a gente reuniu representantes da gerência de qualidade, gerência de suprimento dessas grandes empresas para coordenar. Eu me reunia, Mário, toda semana com esse pessoal. Era um pessoal de altíssimo nível, porque todos queriam fazer, sabiam que era uma coisa grandiosa, nós só não sabíamos como fazer em detalhes, e fomos construindo isso, eu coordenando, tive a bênção de coordenar esse grupo, e fizemos algo muito grandioso, que não é à toa que está aí perdurando por 25 anos. Né? Então a base foi das necessidades das pequenas empresas se aproximar das grandes poder implementar suas estratégias de contar com fornecedores em quem confiar, né? E faltava, na verdade, alguém que juntasse tudo, que foi a Federação das Indústrias e o IEL, para organizar todo esse trabalho. Né? E aí, na verdade, precisava também de um trabalho de competência para desenvolver métodos, preparar instrumentos, né? É uma estrutura grande. Você tem toda uma linha de desenvolvimento, ou seja, de prestar consultoria com bons métodos para que essas empresas organizem os seus sistemas de gestão conforme requisitos normativos, mas ao mesmo tempo tem a estrutura do Prodifor de avaliação, de auditoria, e que teria que ser concordado de 12 grandes empresas.
Então, como é que um auditor da CST vai dar um laudo que está recomendando a certificação e as outras 11, por exemplo, vão concordar com aquilo? Então, tinha que ser uma coisa muito bem organizada, muito bem estruturada, né? Foi o que a gente conseguiu fazer. O que eu achei interessante logo no começo do Prodifor, eu também tive a oportunidade de acompanhar muito dessa história, é que a norma, né, do primeiro programa de certificação, o SGQF, ele premiava várias normas, ele abarcava várias normas de sistemas de qualidade que davam para a empresa um ajuste em seus sistemas que abarcava várias coisas, né? Gestão da qualidade, gestão, alguma coisa de ambiental, alguma coisa de fiscal, enfim, né? Não as outras certificações, mas essa certificação trazia para a empresa uma coisa até maior em termos de ambiência do que a 9001, por exemplo, 9000, né? Na época, as normas de qualidade, a série 9000, ISO 9000, ela tinha um conjunto de normas. E você tinha que, na verdade, tomar uma decisão se você envolvia projeto ou não. Então, se tivesse projeto no escopo de certificação, projeto, a estrutura para fazer projetos, né? Seria 9001. Se não tivesse projeto, fosse mais uma linha de serviço, seria 9002, né? E se de verdade se tivesse só verificações ou validações, seria 9003. Então, tinha uma dúvida em qual norma usar, né? O que o Prodifor fez foi o seguinte: ele adotou a norma com a plenitude dos requisitos e incorporou outros. Incorporou, por exemplo, requisitos adicionais na parte de ambiental, que era uma preocupação que essas grandes empresas sempre tiveram, e na parte de segurança do trabalho. Porque imagina, uma maior parte dessas empresas fornecedoras são de serviço. Eles vão desenvolver um serviço no site dessas grandes empresas. Então, se acontece um acidente lá, a responsabilidade é dessas grandes empresas. Mesmo que a culpa, né, digamos assim, se puder usar essa palavra, seja do fornecedor que não teve os devidos cuidados. Então, já que existe uma corresponsabilidade, nada melhor do que essas grandes empresas se preocuparem também com o que existe no segurança do trabalho. Então, isso foi também outra situação inovadora. Isso saiu desse grupo. Imagina, Mário, toda semana nós nos reunimos 12 grandes empresas, mais eu lá pelo IELFINDES, em pensar de como vai ser isso aí. Então nós levamos essa gestação de poder organizar esse projeto, lançar no final de 97, né? Então o primeiro grupo de desenvolvimento de fornecedores, participaram 24 empresas, né? O curioso, por que 24? Eram 12 grandes empresas, cada um indicou um fornecedor do seu interesse, 12. E os outros 12, né, foram em algumas áreas de interesse comum, metamecânica, eletroeletrônica, né, coisas assim, que parte de serviços. Você recorda qual o certificado 01 do Prodifor? Da Acta Engenharia, me recordo. Na verdade, foi também uma coincidência, porque a gente sempre organizou por grupos, né? Era um grupo de 98, grupo de 99, grupo de 2000, assim vai. Todos os anos tem um grupo de fornecedores que participam do desenvolvimento. E esse grupo, nesse caso 24, nós colocávamos por ordem alfabética. Entendeu? Então a Acta teve essa sorte de ser o certificado 01. Este é o podcast oficial do Prodifor, que hoje conversa com Luciano Reiser Moura. O que mudou? Você introduziu falando do Prodifor que ele foi transformador para a indústria do Espírito Santo e para essas grandes plantas industriais instaladas no Espírito Santo e, por sequência, para o movimento todo industrial capixaba. O que o Prodifor trouxe de mudança para as empresas? Bem interessante essa questão, Mário. Quando a gente olha o Prodifor, a gente acha que é apenas mais uma certificação. E isso é muito... hoje em dia, onde que o Brasil tem milhares de empresas certificadas, o Prodifor passa de 700 fornecedores certificados. É até corriqueiro a gente ver com a empresa certificada ISO ou certificada Prodifor. Isso não era realidade, né, 25 anos atrás. Isso era difícil. Sim. Isso era caro. Não tinha cultura, não tinha formação, não tinha equipes. Tanto é que nós tivemos que usar as equipes de qualidade das grandes empresas para poder realizar o Prodifor, para poder fazer as auditorias nos primórdios. Hoje em dia não, o Prodifor tem um corpo de auditores independentes muito bem formado e muito vivido, com centenas e centenas e centenas de auditorias realizadas, né? Então isso hoje é muito diferente. Então, se você retornar também àquela época, existia uma relação difícil de fornecimento das pequenas empresas para essas grandes.
As grandes empresas não queriam correr o risco do mau fornecimento, então era natural que comprassem de fornecedores de fora. À época, estimamos que as compras locais, Mário, era em torno de 2% do total possível. Então, de tudo que essas grandes empresas compravam, 2% apenas era daqui. Né? A última vez que nós medimos isso do Prodifor, eu coordenei as pesquisas que o Prodifor fez durante muito tempo, né? Isso chegou a 46%. Estima-se que hoje chega em torno de 60%. Então, isso é assim, uma inserção de renda, de recurso, oportunidade enorme no Espírito Santo. Enorme, 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 enorme. Então, muito dinheiro que circulava fora do Espírito Santo passou a circular aqui. Se você se recordar também, essas empresas eram muito pequenininhas à época. Hoje, muitas delas são gigantescas. Sim, tem exemplos grandes, muito, né? Cresceram muito, muito mesmo. Né? Então, você vê, então, um lado a gente está analisando aqui a inserção de oportunidades de renda na economia capixaba. O Prodifor foi responsável direto por isso. Eu me recordo que houve um levantamento que o Prodifor movimentava, a cadeia do Prodifor movimentava algo próximo de 2 bilhões de reais por ano. As compras totais nós estimamos alguma vez em 10 bilhões. Sim. O Prodifor chegou a quase 5 bilhões quando nós medimos. Isso na pesquisa do Prodifor? Na pesquisa do Prodifor. Nós estimamos que isso hoje está entre 5 e 6 bilhões. A pesquisa foi em 2000 e? Essa pesquisa ela foi realizada em alguns momentos. Sim, mas essa versão que apurou esse número? Ela foi, a última acho que foi de 2007, 2008, por aí assim. Ah, então o número hoje... Não, é bem maior. Bem maior. Bem maior. É bem maior. Você tem ideia de estimar quanto esse número chega hoje? Não, é difícil estimar porque essas empresas, a depender do momento que elas estão, as grandes empresas, quando fazem investimento, tem compra de rotina, esse número varia muito. Então é seguro afirmar que a gente está falando de algo próximo de 20 bilhões? É seguro afirmar. Se mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, chegava em 10 bilhões, né? É muito significativo isso. Porque é uma pesquisa muito difícil de ser feita. Porque nós temos que levantar os dados financeiros e de produção de cada um dos fornecedores para ser confiável. Né? Pesquisas qualitativas do tipo assim, aumentou e tal, né? Nas nossas comprovavam que 90% aumentou a renda. É uma coisa impressionante. Na verdade, o Prodifor acabou se tornando também um programa de inserção social, na verdade, né? Isso, Mário. Esse é o outro lado muito interessante de falar, por exemplo. Essas pequenas empresas, a maior parte dos fornecedores do Prodifor são empresas de pequeno porte. Elas tinham muita dificuldade de formação de gente, de ter métodos de gestão moderna, de ter uma cultura empresarial apropriada. O foco do Prodifor era, na verdade, 3. A direção, ou seja, a liderança dessas empresas que passou a ser treinada, que passou a se receber informações e capacitação sobre estratégia, sobre produto, sobre processo, sobre melhoria, sobre controle, então teve um nível melhor. O foco também nos gestores, né, os gestores, os administradores dessas empresas passaram a ter métodos mais modernos e também na equipe. Então o trabalho era muito direcionado à capacitação dessas pessoas que faziam parte da empresa, para que pudesse dominar essas técnicas e pudesse melhorar a gestão das suas empresas. Isso nós conseguimos fazer. Isso o Prodifor realizava treinamento de centenas e centenas de pessoas por ano, e realiza até hoje. Formação gera crescimento, crescimento é educação, né? E educação gera desenvolvimento social, riqueza, né? E aí, Mário, é o seguinte, lembra aquela história da desconfiança, né? A grande empresa não comprava porque não confiava no fornecedor. O fornecedor não investia porque o cara não comprava. Então, nós quebramos esse ciclo, né? E passando, na verdade, a ter um ciclo melhor. Qual? O ciclo da competência da confiança. Nós levamos competência aos fornecedores, competências de gestão, competências de método, competências de organização. Isso tudo era comprovado por avaliações, que são as auditorias, feitas pelas grandes empresas. Então, falava, pode confiar que essas empresas estão bem organizadas. Isso gerou confiança nos negócios. Então, o fornecedor, ele não era protegido porque ele era certificado. Não, ele gerou confiança, né, em quem contratava o serviço, que eram as grandes empresas. Né? E aí, na verdade, juntou essas duas intenções. As grandes empresas que estavam passando por um processo de desintegração vertical, de querendo comprar da cadeia de fornecedor, e o fornecedor com maior competência. Então, se juntou. Resultado hoje são mais de 700 fornecedores qualificados, competentes, fornecendo e gerando muita renda e emprego no nosso estado. A gente falou de transformação das empresas, de mudança de patamar, de empresas que eram muito pequenas e
e cresceram a partir da certificação, a partir da mudança de visão. O que uma empresa, enumerando em tópicos, ela ganha com a certificação pelo Prodifor? Bem, essas empresas, muitas vezes, elas não têm uma estrutura organizacional muito bem definida. Na verdade, é um conjunto de pessoas que executam um conjunto de tarefas que geram o resultado que é o produto. Só que se não tiver método, Mário, o esforço para fazer é muito grande, o erro, a chance de acontecer é grande, isso gera incerteza em quem está tomando o serviço. Então, o Prodifor, ele levou método para a gestão. Como que você organiza o sistema produtivo? Quando eu falo sistema produtivo, estou falando de software, estou falando, na verdade, do sistema operacional. Sim. Quando chega um pedido do cliente, acontece o que com ele? Como é que você analisa esse pedido? Como é que você vê se tem capacidade de atender esse pedido? Como é que você planeja esse pedido? Ótimo. Depois, os recursos. Você tem os recursos? Recursos humanos, recursos materiais, recursos de equipamentos. Precisa contratar terceiros? Não precisa? Como é que você vai executar aquele serviço ou desenvolver aquele produto? Depois, as operações. Aí cada empresa tem a sua operação específica, o metal mecânica é específico, a empresa de serviço é outra, assim vai, né? Ou de comércio é outra. As operações, chega no final o produto pode ser materializado em forma de um produto em si, tangível, que vai ser entregue, um equipamento mais ou menos metal mecânico, ou a comercialização de um item, ou a prestação de um serviço em si, de manutenção, por exemplo. Então, o Prodifor levou método para essas empresas, organizar os seus sistemas produtivos, estabelecer os seus procedimentos, enxergar os meios de controle. E o mais legal é que o Prodifor, ele não chegava com isso pronto, ele chegava e chega ainda para construir junto com a empresa, respeitando a cultura de cada empresa. Então, cada uma dessas empresas não repete o método, ele cria o seu próprio modelo baseado no método comum. Né? Isso gera cultura, Mário, isso gera transformação, porque as pessoas passam a entender que organização, método, estratégia, produto, processo, procedimento, controle de indicador, são exemplos de que faz parte do sistema de gestão, é algo importante e necessário. E a empresa consegue, com isso, reduzir os seus erros, aí o resultado é mais produtiva e o seu custo é menor. Né? Ela é mais assertiva, gera maior confiança no cliente, o cliente retorna para comprar. Né? Isso vai trazendo um ciclo virtuoso, que é o crescimento dessas empresas, foi o que a gente verificou no Prodifor. A ordem de crescimento é impressionante, de ano a ano, como é que essas empresas foram crescendo, 30%, 40%, 50%, empresas 70%, 80% de crescimento ao longo da sua participação no Prodifor. Você falou de crescimento e transformação. Me conta uma história, né? Aí você puxa no seu HD aí dessas 700 empresas certificadas, uma ou duas histórias de sucesso de empresas que se transformaram, que saíram lá do chão de fábrica e se tornaram empresas referências e altamente confiáveis na sua trajetória. São muitas, eu vou tentar lembrar, na verdade, da memória. O livro Prodifor, que a gente produziu nos 15 anos, né, trabalhamos junto nisso, ele traz alguma relação. Então, por exemplo, aqui lá no primeiro grupo, eu estou vendo aqui empresas como a Imetame. A Imetame era uma empresa de um porte pequeno naquela época. Era uma metal mecânica competente, mas um porte pequeno. Hoje, na verdade, é uma empresa referência. É um porto, né? Não era, né? Porto, diversificou suas operações. Ela é uma metal mecânica e constrói fábricas Brasil afora, com muita competência. Outro que eu estou vendo aqui é a Stel. A Stel também sai de uma empresa de manutenção de motores para uma gigantesca e competente empresa de instalação de infraestrutura eletroeletrônica. Os maiores fornecedores da EDP, né? Verdade. Tem um caso que é muito curioso, que eu citei muitas vezes, e vou citar também aqui, é o caso da Ingrau. A Ingrau é uma gráfica, né, localizada em Ibiraçu até hoje. E imagina uma gráfica pequena, localizada no interior do Espírito Santo, querendo vender para grande empresa. Sim. Né? E ela conseguiu fazer isso aí. Gráfica em grau é uma das mais modernas, talvez, que tem no Brasil. Sim. Porque ela se apegou ao Prodifor, melhorou a gestão, entregou, passou a ser confiável, gerou mais negócio. Com o aumento de renda, ela fez investimento em tecnologia de ponta, né, e cresceu. É uma empresa extremamente competente, moderna. Né? Eu falava assim, essa empresa tinha tudo para ficar chorando no interior do Espírito Santo. Ninguém me compra, eu sou pequeno, não tenho condição. E, na verdade, ela deu a volta por cima e soube usar como poucas o Prodifor. São muitos exemplos assim, sabe, Mara, de empresas pequenas que a gente tinha e que, na verdade, cresceram, se desenvolveram muito, muito. Por isso que eu falo, o Prodifor é transformador. Transformou a história de mais de 700 empresas aqui
no nosso estadual. O outro RDG também aqui, ó, você foi uma empresa estruturada, hoje é uma gigante fornecedora de aço também, né? Tem vários aqui, várias, Aliança Florestal. Você acabou acompanhando a trajetória de você dentro no contexto do Prodifor, você se tornou amigo de muitos fornecedores, né? E você pessoalmente aconselhou muitos desses fornecedores nas suas tomadas de decisões em direção a esse crescimento e a tocar, né, e a tangir esse futuro que elas conquistaram e está por vir também. Você tem alguma história de transformação do empreendedor / empresa ao longo desses 25 anos? Olha, na verdade isso aconteceu muitas vezes, né? Muitas vezes os empresários nos procuravam, né? Procurava a mim, procurava também a equipe do IEL Prodifor, muito competente, para se aconselhar, para se orientar sobre oportunidades, sobre devida estratégia, muitas vezes sobre problemas, né? Estamos com problemas com a determinada grande empresa, como é que faz para resolver? E nós, na verdade, ajudamos nessa solução de problemas, né? Assim, tem muitos casos, mas um está me vindo aqui à memória que eu gosto muito, é o caso da Digna, do Djalma, né? Djalma Quintino. Djalma Quintino. Ele, por exemplo, ele era uma empresa pequena, prestador de serviço, hoje está muito bem estruturado, muito bem organizado. Está na segunda geração, né? Já. É o Djalminha que dirige hoje, né? Isso aí. Ele, quando soube do Prodifor, ele entrou tardiamente no Prodifor. O Prodifor a gente sempre fazia indicação agosto, setembro, para começar em outubro, porque você tinha um ciclo de desenvolvimento, né, até outubro, para poder passar pelas auditorias em outubro e novembro do ano que vem. Com 12 meses de treinamento, consultoria e assistência às empresas. E ele entrou naquele ano tardiamente, entrou em março. Entrou depois de todo mundo. Né? E me procurou, eu falava assim, já, mano, você não tem condição de entrar mais. O pessoal já está quase na metade do desenvolvimento. Não, você não me conhece, eu tenho vontade, eu quero fazer, eu preciso disso, eu vou fazer. Não só fez, como foi, na verdade, empresa de destaque. Naquele ano. Então, isso mostra, assim, sabe, Mara, assim, como é que é a resiliência, como é que é a competência, a força de vontade, como é que a pessoa consegue se desdobrar em soluções para os seus negócios, né? Isso foram muitos casos, sabe, Mara, assim, que a gente ajudou na tomada de decisão, muitos casos. Não é simplesmente pegar uma receita, aplicar e está tudo certo. Não, cara, você tem que, na verdade, entender o contexto de cada organização e ajudá-los, né? Isso aí nós ajudamos muita gente mesmo. Este é o podcast do Prodifor, que conversa hoje com Luciano Reiser Moura. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando na pesquisa, na produção do documento da pesquisa, eu tive o prazer de participar desse processo, a gente identificou junto com a equipe uma espécie de nascimento de uma segunda geração de fornecimento do Prodifor, que eram fornecedores que já estavam num patamar bastante importante, tinham crescido e estavam vendendo para outras empresas fornecedoras, né? Isso acabou gerando um novo ciclo de riqueza, que não mais era apenas vender para as empresas fornecedoras, grandes plantas, mas também fornecedores comprando de fornecedores. Isso é verdade. Né? Isso é muito legal. Muito bacana. Você pega, por exemplo, assim, uma empresa como a Imetame. Ela, na verdade, criou sua própria cadeia de fornecedores. Isso que é a Stel, como você tem aqui. São empresas que cresceram, se estruturaram, se desenvolveram, né? Isso gera uma cadeia muito interessante. Não, tem fornecedores que já pode ser mantenedor, né? Pode, com certeza. Pela receita que tem, poderia atuar com certeza como mantenedora do programa, né? Assim, o Prodifor, como são grandes plantas, e a grande maioria das empresas de serviços, de manutenção, ou de alguns itens, ou de comércio, então, na verdade, de fabricação específicos, a gente não tem uma cadeia linear. A gente não consegue, na verdade, enxergar, como, por exemplo, na indústria automobilística, as tiers, né, as camadas, né? Você consegue, na verdade, bem um pouco difusa. Mas a gente consegue perceber que empresas que se valeram do Prodifor nos primeiros anos e que, usando o sistema de gestão da qualidade, geraram confiança, né, competência e passaram a ter geração de renda, induziram o desenvolvimento de outros fornecedores. De vários portes, vários tipos. Até fomentaram o nascimento de outras empresas também, né? Você quer ver, por exemplo, a gente tem aqui muitas empresas da área de RH, de recursos humanos, muito competentes, né? E todas elas, algumas delas foram desenvolvidas pelo Prodifor, agora muitas delas, elas são prestadores de serviço dos fornecedores do Prodifor. Né? Por quê? Porque a mão de obra é um item essencial e crítico, né, para a prestação de serviço. Então
Então, você precisa de ter uma boa seleção, um bom treinamento. Então, muitas empresas de recursos humanos surgiram aqui no Espírito Santo em relação ao Prodfor. Vamos falar de história mais um pouquinho agora. Em 2012, você organizou o trabalho de produção do livro dos 15 anos do Prodfor. Como é que foi isso? Como é que surgiu a ideia desse livro, desse registro histórico, desse manual que conta a história do Prodfor? Mário, assim, o Prodfor é muito grandioso. Eu vejo o Prodfor é algo realmente de enorme relevância para o Espírito Santo, né? E ele tem conteúdo, ele tem história, ele tem resultado, tem muito, muito que contribuir para a formação de outras pessoas, né? Então, como é que organiza isso? Passa-se o tempo, né? Nós estamos aqui lembrando da memória, mas passa-se o tempo, muitas vezes se perde. Então, organizar um livro, ele permitiu trazer esse conteúdo de maneira mais estruturada. Esse livro está disponível no site do Prodfor, prodfor.com.br, para download, tá? Quem quiser baixar, pode baixar. Então, aqui fala, por exemplo, assim, sobre os fundamentos. O que é gestão da qualidade? O que é um sistema de gestão da qualidade? Quais são os seus elementos? Aqui fala da metodologia do Prodfor, né? Você sabe que o Prodfor foi copiado em dezenas de estados, né? E nenhum deles conseguiu, na verdade, perpetuar como nós. Mas existe ainda algum programa Existem similar? algumas iniciativas, por exemplo, tem uma cópia, a gente, na verdade, o Prodfor transferiu toda a tecnologia para Mato Grosso do Sul, né? Onde tem, lá em Três Lagoas, tem uma atuação muito forte da Petrobras, da Suzano, né? Lá fizemos Ctrl-C, Ctrl-V, fomos lá para estruturar, organizar, e lá andou bastante. E está funcionando o programa lá? Está funcionando ainda, mas no nível, por exemplo, acho que eram 17 ou 18 estados que tinham, na verdade, criado um programa como esse, chamaram outras denominações, né? Mas o que se mantém, força que tem, e com a história que tem, é o Prodfor. E esse livro virou uma referência. Ele virou uma referência porque ele mostra sobre os fundamentos, os conceitos de gestão, ele mostra a metodologia do Prodfor, então vira um manual de quem quer implementar isso, e mostra principalmente, Mário, resultados, né? Resultados financeiros, as empresas envolvidas, os resultados, os benefícios proporcionados pela participação das empresas, tá? Então, virou uma referência. Eu acho que é importante a gente talvez fazer uma reedição para os 25 anos. Sim, eu ia te perguntar isso. Vamos ter um livro de 25 anos? Bom, eu coordenei um corpo eu organizei esse livro, na verdade, juntamente com vocês, né, na parte de gráfica, mas um grupo de autores que fizeram o Prodfor acontecer, né? Então, estou à disposição. Eu até propor lá para o IEL para a gente poder gerar a edição 25 anos, né? Precisa. E falando de 25 anos, esse ano o Prodfor comemora essa marca, né, 25 anos, né, são bodas, né? E qual é o futuro do Prodfor? Qual é o futuro de um programa tão forte, tão transformador, tão histórico, né, tão marcante? Fazer 25 anos, como é que é fazer 25 anos e como é que se projeta daqui para frente? Assim, Mário, sempre que existir empresa, haverá fornecedor. E essa relação de empresa-fornecedor é uma relação que precisa ser muito cuidada, muito trabalhada. Então, o Prodfor vem exatamente para isso. Então, eu acredito que o Prodfor terá muitos e muitos e muitos anos de vida. Só que, talvez, num outro formato. Outro dia me perguntaram o que eu acho do futuro do Prodfor, e eu falei assim, ele tem que ser digital. Por quê? Existe uma transformação digital em curso das nossas empresas. Então, os registros, os apontamentos que acontecem de processo ou produto, estão saindo de serem registros manuais, ou registros imputados por mãos em computadores, em planilhas, por exemplo, e passa, na verdade, a ser registros digitais em sistemas, né? Então, quanto mais dados você tem a oportunidade de usar inteligência artificial para isso, para você entender melhor esses dados e ajudar essas empresas a serem melhor geridas. Isso cabe, por exemplo, num sistema digital de auditoria, que em vez de ser eventual, ele passa a ser, na verdade, perene. Toda hora você está auditando. A qualquer circunstância que saia do contexto, ou do interesse, ou do objetivo, ou que acene para um risco, esse sistema pode apontar. Então, eu acredito que as empresas, em serem cada vez mais digitais, o Prodfor também tem que acompanhar e ser um Prodfor digital. O uso da inteligência artificial, muitas vezes as pessoas confundem, acham que são robôs humanoides que vão sair pela fábrica. Não, nós estamos falando de tratamento de dados. Olha só, se você presta um determinado serviço durante vários anos e você tem registro daquilo, você tem um histórico.
Se você coloca, na verdade, uma estrutura de dados, que a inteligência artificial é exatamente isso, uma estrutura para entender o padrão daquilo, ele pode dizer o seguinte, ó, é conforme desse jeito e não conforme daquele outro. Eu, quando estava na Alemanha, vi algumas experiências muito interessantes, muito loucas, entendeu? Assim, mas extremamente arrojadas. Exemplo, se você medir tudo o que acontece do processo, você consegue, com um grau de certeza muito grande, inferir o que vai acontecer com o produto. Então você não precisa medir mais o produto. Entendeu? Se você tiver tudo o que acontece com o processo organizado em termos de dados, então você tem assim, ó, esse produto aqui, como aconteceu esse processo desse jeito, é 99% de chance de ser conforme. Então não perca tempo fazendo inspeção, passa direto. Aconteceu alguma variação no processo. A matéria-prima foi diferente, a máquina estava com defeito, o operador fez alguma coisa diferente. Então, opa, peraí, essa chance caiu para 50%, inspeciona que esse aqui tem chance de ter problema. Então, para mostrar para você como é que essa transformação digital nos traz uma série de oportunidades em relação à gestão da qualidade, em relação à gestão em geral. Sim. E o Prodifar, meu ver, ele tem que ser digital. O que eu ia te perguntar era exatamente sobre isso. No mundo que ficou praticamente 2 anos parado, entre aspas, por causa da pandemia de Covid, onde o teletrabalho foi amplificado por uma exigência, na verdade, né? uma condição inevitável e irrevogável, que impulsionou esse processo também, eu acho. Nesse contexto das relações humanas, até ouvi uma expressão esses dias, interface humana, né? Vai ter que se adaptar também a isso. E nesse contexto, os programas, os sistemas de gestão, falando aí no ambiente, na circunstância humana, como é que a gente vê o Prodifor digital, como você falou agora há pouco, como indutor disso? Dessa transformação das pessoas no contexto do novo mundo que se desenha? A gente está na época de transição, né, de transição de modelos, do modelo analógico para o modelo digital. E essas etapas de transição nos trazem muitas incertezas, quer dizer, invisto software ou não invisto software? Eu vou confiar no dado ou não confio no dado? É melhor eu ter uma pessoa, né, que possa anotar e me trazer para eu ver o registro físico, ou eu vou confiar, na verdade, numa lente que vai fazer uma leitura pelo digital? Uma série de incertezas. A gente vai ter que evoluir um pouco mais nas nossas tecnologias para nos trazer um pouco mais de certeza. E, a meu ver, a grande diferença vai estar nas pessoas. As pessoas serem preparadas para entender esse novo mundo e aplicar, na verdade, essas tecnologias. Quando eu falo pessoas, estou falando da liderança, né, do ponto de vista estratégico da empresa, estou falando dos gestores, né, e não quererem achar que vão perder espaço por causa da inteligência artificial. Isso, na verdade, não vai substituir na sua totalidade. Isso aí, na verdade, tem uma série de estudos que já comprovam isso. É lógico que as ocupações não serão as mesmas, mas, na verdade, não vai eliminar as pessoas das organizações por completo, né? Isso já tem muita certeza em relação a esse ponto. Tanto é que já existe a expressão COBOT, né? Collaboration with Robots, né? Colaboração com robôs, onde o robô pode ser tanto um ativo físico, como a gente conhece, como tem um robô digital. Né? Eles são colaboradores dos humanos, né? Onde vai aliviar dos humanos atividades enfadonhas, chatas, de risco, essas coisas assim. E vai usar, na verdade, o ser humano na sua plenitude, na criatividade, no desenvolvimento do novo, das novas relações, assim vai. Então isso tudo mexe com todo. Essa época de pandemia trouxe o que eu tenho chamado de uma falsa, né, uma falsa imagem da transformação digital. As pessoas acharam que usar o teletrabalho, ou seja, fazer as lives e fazer o e-commerce era a transformação digital. Isso é uma parte muito pequenininha. Que as pessoas, na verdade, não usavam. Por exemplo, essas ferramentas de teletrabalho ou de teleconferência existiam há muito tempo. Eu já usava muitas vezes. Mas só que você usava a tecnologia, o lado de lá não sabia usar, era complicado. Então, a pandemia veio, na verdade, simplificar, desmistificar, e a pessoa pensou, isso não morde, então dá para a gente usar. Dá para muitos dos trabalhos serem feitos à distância. Então, as pessoas perderam medo para isso aí. O e-commerce, né, ou as mídias digitais também permitiram que as pessoas aprendessem a conviver no ambiente digital nas suas transações normais, compra, venda, entrega, etc. E tal. É lógico que também tem algumas probleminhas em relação a essas áreas, né, mas acho que isso é superável. Né? Agora, a grande questão é como é que o processo passa a ser digital. Como é que as máquinas passam a incorporar tecnologias digitais? Como é que as pessoas que operam as máquinas passam a usar tecnologias digitais para o controle do processo? Este é o podcast oficial do Prodifor, que hoje conversa com Luciano Reiser Moura.
Você acredita que em quanto tempo a gente pode ver um mundo 100% integrado? Eu acredito na próxima década, porque isso é um evolutivo, né? É evolutivo, porque as questões não são tão triviais. Uma coisa é você criar uma interface digital com o seu cliente, né? Que antigamente era por telefone, passou a ser por e-mail, na verdade agora pode ser na mídia social, por exemplo. Então, tá bom, mas o que você faz com o pedido? Como é que você incorpora o pedido do cliente na sua operação? Então ele vai ter que conversar com o software de gestão, com o RP. Os RP não estão preparados para isso, vão ter que ser preparados para ter esse tipo de interface. Os RPs, na verdade, eles emitem a ordem interna, só que alguém imprime essa ordem e vai operar as máquinas. Como é que conversa o RP com as máquinas? Né? Então isso nós estamos chamando de fábrica autônoma, é um desafio que eu me coloquei desde que eu voltei da Alemanha, em 2019, em criar modelos de autonomia para essas fábricas. Né? É um trabalho que a UFS vem fazendo junto com o Senai. Nós estabelecemos lá no Instituto Senai Tecnologia na Beira-Mar já essas tecnologias habilitadoras, que nós chamamos de Indústria 4.0, e vamos construir logo, logo algumas unidades fabris reais que usam esse tipo de tecnologia. Então, isso vai acontecer de maneira gradativa. Né? Mas o que eu acho mais bacana é que as pessoas perderam medo da tecnologia. Então, viram que não é um bicho de sete cabeças. Eu estou vendo, por exemplo, assim, muitos gestores que não conseguiam fazer análise de dados. Aí passaram, na verdade, a usar um BI, um Business Intelligence, né? Coisa que alunos meus dominam com muita facilidade e gestores de fábricas não conhecem aquilo. Então, quando você coloca um aluno desse, um menino desse, como estagiário na empresa, esse garoto pega essas planilhas e transforma aquilo em BI, o cara, pô, mas é só isso? Né? Então ele perde o medo dessas coisas, que ele achava que era tal de inteligência artificial, ele fala, é só isso. Ele Amplia o olhar, né? Amplia o olhar e vê valor naquilo. Opa, está me ajudando a minha decisão ser mais assertiva. Vamos usar isso. Então as empresas passam a utilizar cada vez mais essa análise de dados, até que depois passam a usar tecnologias mais complexas, não só de análise de dados, mas na verdade de previsão, de se antecipar a circunstâncias que possam acontecer. Né? Então acho que nessa próxima década a gente vai viver muito dessa transição digital e acho que o Prodifor deve acompanhar isso, porque se as empresas vão passar por essa transição digital, o Prodifor pode e deve, a meu ver, fazer história de novo, que é se lançar, na verdade, como a primeira certificação digital do mundo. Por que não? Este é o podcast do Prodifor, que conversa hoje com Luciano Reiser Moura, que foi o primeiro coordenador executivo do programa de 97 a 2008, por 20 anos, que nos fala um pouco dessa história brilhante de 25 anos de Prodifor. Luciano, qual é o conselho que você dá para os fornecedores e para os gestores do programa para os próximos anos que se seguem em relação ao olhar, né? Qual seria a palavra-chave para os próximos 25 anos? Eu acho que é ousadia, né? Muitas vezes eu noto o Prodifor muito fechado, muito circunscrito no Espírito Santo. Esses fornecedores, em se habilitando para fornecer para as grandes empresas locais, estão em condições de fornecer para o mundo. Então, eles passaram a enxergar muito além do que essas grandes empresas locais. Pensar que o Espírito Santo é cerca de 2% do PIB, nós temos outros 98% do PIB do Brasil, e por que não pensar no mundo? Né? Até porque muitas dessas empresas locais passam a ter operações globais também. Por que não? Né? Então, essa ousadia. E a ousadia, na verdade, do Prodifor, o Prodifor ele cresceu em certificações. Hoje são várias certificações de sistemas de gestão. A meu ver, ele tem que agora caminhar para essa linha digital, para ser o indutor da transformação digital dos fornecedores. E por que não fazer uma avaliação de maturidade digital? Por que não definir modelos de maturidade digital e que possa avaliar e certificar essas empresas fornecedoras? Porque essas grandes empresas também estão investindo na transformação digital, também se interessam por isso, e também estão fazendo isso. Então, se ela se relaciona, ela passa a se relacionar de forma também digital com seus fornecedores. Então, os fornecedores precisam se preparar para isso, e o Prodifor não pode ficar por trás. Então, achar que uma empresa de hoje para amanhã vai se transformar, mas não vai ser assim. As questões digitais envolvem cultura, estratégia, investimento, gente, processo, tecnologia. É complexo. E você tem que ter um tempo de transição.
Então, um modelo de transição, um modelo de maturidade, de transformação digital me parece muito oportuno em relação ao Prodifor. Bom, parabéns, Luciano. Você faz parte desses 25 anos do Prodifor. Este foi o podcast oficial do Prodifor. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é uma honra, né? Eu me sinto abençoado e muito honrado de ter um dia, né, tido o insight de pensar nesse Prodifor e como preparar centenas de fornecedores para fornecer para as grandes empresas e pela participação de muita gente competente, das grandes empresas, do IEL, da FINS, dos fornecedores, de profissionais independentes, né, que participaram conosco para fazer o melhor programa do Brasil de desenvolvimento de fornecedores. Estou muito honrado e feliz por isso.